Olá, pessoal! Essa videoaula integra consultoria especializada para a construção de estratégias intersetoriais para o enfrentamento das piores formas do trabalho infantil na cidade de Porto Alegre, o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil. Esse projeto é executado pelo Instituto Gaúcho de Educação Superior, que a partir de um projeto elaborado pela Fundação de Assistência Social e Cidadania do município de Porto Alegre, realiza oficinas com as 17 redes de proteção à infância e adolescência desse município, compostas então por serviços da saúde, da assistência social, da educação, pelo Conselho Tutelar e também por membros da sociedade civil. Os objetivos dessa consultoria estão relacionados ao diagnóstico territorial, à discussão sobre conceitos então relacionados a esse tema e a construção também de estratégias de enfrentamento, propiciando então uma reflexão teórica, espaços de escuta, de debate, buscando então principalmente a discussão qualificada sobre esse tema que é tão presente no cotidiano dos serviços. Essas oficinas iniciaram em março de 2020 de modo presencial e nesse momento damos retomada e continuidade ao projeto de modo virtual. Portanto, hoje nesse vídeo discutiremos alguns conceitos importantes que foram abordados nas oficinas 1 e 2, dando um enfoque especial às piores formas de trabalho infantil, que sejam o tráfico de drogas e a exploração sexual. Eu me chamo Amanda Capelari. Estou atuando como consultora nesse projeto, sou psicóloga, mestra e doutoranda em Psicologia Social Institucional pela URGS. E eu sou Letícia Eicher, sou consultora, psicóloga, faço mestrado em Psicologia Social Institucional na URGS. O termo trabalho infantil se refere a toda atividade econômica e ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, realizada por crianças e adolescentes menores de 16 anos. No Brasil, há também a possibilidade de jovens entre 14 e 16 anos trabalharem na modalidade jovem aprendiz. Nesse sentido, dos 14 aos 16 anos, delimita-se que as atividades diárias podem acontecer por até 6 horas e, no caso de adolescentes de 16 a 18 anos, com carga horária de até 8 horas diárias. No entanto, quando falamos das piores formas de trabalho infantil, estas são vedadas a todos abaixo dos 18 anos. O que são, então, essas piores formas de trabalho infantil? Nós temos como referência a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que foi realizada em Genebra no ano de 1999, onde então foram definidas que atividades que são realizadas por crianças ou adolescentes e que pela sua natureza ou circunstância possam então prejudicar seu desenvolvimento físico, psicológico, social, moral, e isso então é proibido para todos abaixo dos 18 anos. Nessa convenção, então, são listadas algumas das piores formas do trabalho infantil, entre elas todas as formas de escravidão, o tráfico de drogas, a exploração sexual infantil e o recrutamento forçado de crianças ou adolescentes para conflitos armados. O Brasil ratifica essa normativa no ano de 2000 e assim então se compromete a enfrentar essas piores formas do trabalho infantil. E a partir dessa convenção, então, cada país também define que outros trabalhos integram essa lista. O Brasil, no ano de 2008, a partir do decreto 6.481, define então a lista das piores formas de trabalho infantil, chamada de lista TIP, apontando então 93 atividades que se configuram então como esse trabalho prejudicial à saúde, à segurança e à moralidade. Nós deixaremos o link dessa lista aqui embaixo na descrição do vídeo. E que então nessa lista é possível ver os riscos ocupacionais e suas prováveis repercussões à saúde das crianças e adolescentes. E nessa consultoria, então nas oficinas, o nosso olhar se volta especificamente
especificamente a duas dessas piores formas, como já mencionamos, o tráfico de drogas e a exploração sexual infantil. Bem, começando a discussão, então, sobre a situação de trabalho infantil no tráfico de drogas. Precisamos considerar, para início de discussão, uma ambiguidade jurídica presente no sistema brasileiro. O ECA estabelece como ato infracional a questão da inserção da criança ou do adolescente no tráfico de drogas. No entanto, conforme a lista TIP, o tráfico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil e, portanto, é preciso oferecer a esse jovem proteção devido à violação de seus direitos humanos. Nesse sentido, cria-se uma contradição. Ao invés de serem vistos como jovens que tiveram seus direitos violados, são entendidos, percebidos, como aqueles que violam as leis brasileiras. Sem dúvida, esse é um desafio, poder olhar então para o tráfico, para além da ideia das medidas socioeducativas, que é o que a gente mais atende então nos CREAS. Poder olhar para o tráfico como um trabalho infantil é ampliar esse olhar para a complexidade que a gente verifica quando vai procurar pesquisas sobre a temática e que aparece muito mais pesquisas relacionando então adolescentes, tráfico de drogas e medidas socioeducativas. E quando a gente convida então vocês a complexificar esse olhar, poder pensar também o tráfico, a inserção de crianças e adolescentes como trabalho infantil, é também convocando para a gente pensar estratégias de proteção para essas crianças e adolescentes. E sem dúvida também, quando falamos dessa temática, tem um aspecto muito importante que é central na discussão, que é a gente olhar para o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? O racismo estrutural, então, são esses conjuntos de práticas discriminatórias que estruturam a sociedade brasileira no âmbito jurídico, nos âmbitos institucionais, culturais, na história e que, então, privilegiam na sociedade principalmente pessoas brancas em detrimento de pessoas não brancas, pessoas negras, povos indígenas, criando então situações de subalternidade e fazendo com que o nosso olhar, o olhar da branquitude, de pessoas brancas, de privilégio, acabam não percebendo que o atendimento, inclusive, de crianças e adolescentes nessa situação, são perpassados por olhares racistas, por práticas racistas. Então, a gente convida a ter esse cuidado, a ter esse olhar e trazer para a discussão a branquitude. E quando a gente fala, então, sobre racismo estrutural, é inevitável falar sobre a branquitude, porque a branquitude é quem mantém o racismo estrutural. O que é a branquitude? Branquitude é a identidade racial das pessoas brancas que faz com que nós tenhamos privilégios simbólicos, privilégios materiais na sociedade, simplesmente por sermos pessoas brancas. Temos um exemplo do racismo estrutural quando formos pensar nas nossas práticas, lá nas medidas socioeducativas. Não é raro ver que jovens negros recebem medidas muito mais severas do que jovens brancos, que são apreendidos nas mesmas circunstâncias. E se não nos darmos conta, não olharmos para essa estrutura da sociedade brasileira, sociedade racista, a gente não vai perceber, vai naturalizar essas práticas. Então, é o nosso convite. Vamos trazer esse tema para a pauta. Sobre a questão do racismo estrutural, sugerimos a leitura do livro do professor Silvio Almeida, que se chama Racismo Estrutural. É importante nos atermos a essas questões porque outro exemplo de como o racismo estrutural se manifesta, pensando especificadamente as questões de trabalho infantil, é que sabe-se que uma criança branca que faça mendicância no sinal recebe um valor mais elevado do que as crianças negras nesse mesmo local. Ou seja, esse modo de compreender a sociedade perpassa o nosso jeito de olhar para os sujeitos que estão na nossa frente. Quando falamos em branquitude, em racismo estrutural, também precisamos olhar para as intersecções dos marcadores sociais da diferença que nos mostram, então, que meninos negros pobres são alvo das políticas de morte do Estado.
Considerar essa violência de Estado é importante na medida em que aqueles que chegam ou que acessam os serviços públicos de saúde e de assistência geralmente são esses sujeitos que estão em situações mais vulneráveis. É importante que atentemos também para o conceito de necropolítica, desenvolvido pelo filósofo camaronês Achille Mbembe. Esse conceito diz respeito justamente a uma racionalidade de Estado que tem em seu centro a produção de morte. E essa produção de morte, como sabemos e como as estatísticas nos mostram, expõe como alvo dessas políticas, como a Letícia falou, majoritariamente meninos negros pobres. E não que não existam jovens brancos, crianças e adolescentes brancos envolvidos no tráfico de droga. É justamente o marcador de raça que vai definir quais corpos têm mais possibilidade de serem violentados. E isso também está relacionado à guerra às drogas. O conceito de necropolítica, trazido pela Amanda, explica o genocídio da população negra jovem. É só olharmos, por exemplo, em várias situações que aparecem na mídia, como o jovem negro assassinado estando com um guarda-chuva e que foi confundido com uma arma. E isso não aconteceria com um jovem branco. Então são elementos que precisam compor o nosso olhar para a complexidade que é o tráfico de drogas e a discussão, o atendimento e a escuta dessas situações. Para isso, nós vamos deixar aqui embaixo no vídeo o link de duas pesquisas, uma realizada no Rio de Janeiro e outra realizada em São Paulo, que trazem elementos super interessantes para pensar o trabalho infantil no tráfico de drogas. Por mais que sejam pesquisas realizadas em outros estados, tem elementos que são super possíveis da gente pensar na realidade de Porto Alegre. Então, fica o convite para a leitura desses relatórios. Em uma dessas pesquisas, realizada em São Paulo, que tem como título Trampo na Biqueira, os adolescentes, trabalhadores do tráfico, entrevistados pelos pesquisadores, apontaram a possibilidade de maior autonomia e pertencimento comunitário, além de conquistarem respeito nas comunidades em que residem. Nesse sentido, o trabalho infantil no tráfico de drogas também está relacionado ao acesso à cultura de consumo, especialmente por apresentarem uma renda superior aos trabalhos que teriam acesso nesse momento. As falas desses adolescentes, como por exemplo, eu fui trampar, mostram muito claramente que o tráfico é visto como um trabalho. Isso também é apresentado numa pesquisa realizada aqui em Porto Alegre, na FASE, onde os adolescentes dizem que traficante não é vagabundo, trazendo justamente vários elementos que mostram a complexidade das relações de trabalho, inclusive as hierarquias, a carga horária, que inclusive é super alta, o que contribui na evasão escolar, o valor que recebem. Então, são elementos que trazem essa ideia do trabalho para esse contexto do tráfico de drogas, muito além da ideia do crime. A pesquisa realizada no Rio de Janeiro vai trazer elementos para discutir a importância da gente romper discursos e paradigmas que criminalizam as vilas e todo o contexto do tráfico de drogas, que acaba colocando então determinadas pessoas que moram em determinados lugares como potenciais criminosos, como se não tivessem possibilidades, estratégias de sobrevivência nesses espaços. E a gente pensar sobre esses discursos preconceituosos também contribui que as nossas práticas, a nossa escuta possa ser muito mais acolhedora e que traga as histórias de vida e como essas situações perpassam as trajetórias de vida desses jovens. Nesse sentido, desnaturalizar esses estigmas construídos também é um modo de operar contra a necropolítica do Estado. Enquanto operadores, enquanto trabalhadoras e pesquisadoras das políticas públicas de saúde, assistência social e educação, no momento em que conseguimos oferecer uma outra escuta e um outro cuidado
pensar em estratégias singularizadas de atenção e enfrentamento aos sujeitos que atendemos, também fazemos frente a essa política de morte. Além disso, a Unicef e a OIT consideram a erradicação do trabalho infantil em atividades ilícitas como possivelmente as mais complexas de todas. Portanto, isso não quer dizer que estamos em contextos de terra arrasada, de nenhuma possibilidade, mas sim de entender que as dificuldades do cotidiano de atendimento, as dificuldades na vinculação com essas crianças e adolescentes também diz justamente da complexidade que é atender situações de tráfico de drogas e muito mais quando tem então crianças e adolescentes envolvidos. Nesse sentido, também não abordamos aqui a questão do tráfico de drogas infantil nas classes elitizadas ou classe média, por exemplo, o que não significa que não existam nessas classes. O que se passa é justamente espaços mais seguros e que esses jovens, geralmente meninos, possivelmente brancos e de classe média, ocupam espaços mais seguros e acabam não sendo alvo da violência policial, por exemplo. O termo exploração sexual infantil substitui o termo prostituição infanto-juvenil desde 1996. Essa substituição marca a passagem de uma lógica de culpabilização para uma lógica de proteção. Claro que a gente precisa destacar que a simples mudança de termo não se configura como de fato uma mudança no atendimento de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual infantil. Por isso, discutir essa temática nos convoca a olhar para além de uma lógica de vítima ou culpada, que perpassa ainda essa temática que envolve também o tabu da sexualidade. Precisamos então entender que a exploração sexual infantil, além de estar na lista TIP, na lista das piores formas do trabalho infantil, ela também está colocada como violência sexual. Porém, precisamos entender que é diferente de abuso sexual infantil, porque a exploração sexual infantil tem uma característica muito importante que é a mercantilização. Então, essa relação de troca, seja ela financeira, de favores ou de presentes. É importante estarmos atentos de que na exploração sexual, as crianças ou adolescentes são tratados como objetos sexuais, como mercadorias. Entre as formas de exploração sexual infantil, vamos ter a exploração sexual agenciada, que acontece justamente quando há o intermédio de um agenciador, que pode ser uma pessoa, que pode ser um serviço, e muitas vezes o pagamento acontece ou em dinheiro, ou em troca de moradia, de comida ou de proteção para o exercício dessa atividade de trabalho dentro de espaços um pouco mais seguros. Também há a exploração sexual não agenciada, que é quando não há intermédio de outros. O tráfico para fins de exploração sexual, que corresponde a atividades de aliciamento, rapto, transferência e hospedagem de crianças e adolescentes para alimentar o mercado da exploração sexual. Ainda teremos outra modalidade que se refere ao turismo sexual, marcado pela inclusão, promoção ou utilização de exploração sexual infantil comercial nos pacotes para turistas nacionais ou estrangeiros. Essa forma de exploração sexual infantil ficou bastante presente em Porto Alegre durante a Copa do Mundo, por exemplo. Ainda, outro marcador bastante importante referente a essas formas diz respeito à pornografia infanto-juvenil. Inclusive, essa modalidade da pornografia teve um aumento muito grande com o avanço da tecnologia, a possibilidade de acesso às redes sociais, onde então, principalmente por foto, por trocas de foto, a gente vê que há então essa exploração sexual infantil. Essa modalidade de exploração sexual infantil fica marcada também pela cultura do estupro. Em pesquisas realizadas sobre buscas na internet em relação à pornografia, o termo novinha, por exemplo, se encontra como um dos mais pesquisados. Quando apresentamos algumas das formas de exploração sexual infantil, é justamente para desconstruir
o olhar para os estereótipos envolvendo essa situação, que muitas vezes ainda são marcados pela ideia de que são meninas na sinaleira com roupas muito curtas, super se expondo. Diferente disso, a rede de agenciamento para exploração sexual infantil é super complexa e silenciosa para que a gente não veja. E por isso a gente convida vocês a pensar no seu território quais são os locais que possivelmente possam ter situações de recrutamento, de aliciamento de crianças e adolescentes para exploração sexual. Os dados apontam que postos de combustível, bares, praças, casas de show são lugares mais vulneráveis e mais propícios para a situação de exploração sexual infantil. Então é preciso olhar para esses locais do território. Quando nas oficinas os profissionais nos trazem que não veem situações de exploração sexual infantil, refletimos juntos. Será que não existe ou será que não conseguimos ver? Nesse sentido, há aqui marcadores sociais da diferença que também precisam ser salientados. Quando falamos de exploração sexual infantil, serão majoritariamente meninas nesses trabalhos. Uma pesquisa realizada no município de Porto Alegre, vocês podem encontrá-la através da leitura do artigo O Conceito de Exploração Sexual e seus Tensionamentos, para além da dicotomia vitimização e exploração, apontam questões extremamente importantes quando atuamos com essas experiências. Nos dizem que, em um primeiro momento, ao escutarmos meninas e meninos nessas situações, costumam nos dizer que esse trabalho é muito difícil, perigoso, ruim, que querem sair dessa situação. No entanto, quando há um vínculo entre pesquisadoras, entre profissionais e esses sujeitos, os apontamentos podem ser outros, em um caráter de desejo pela realização dessa atividade. Nesse sentido, precisamos nos perguntar também sobre essa nomenclatura escolha, porque a gente vai entender aqui que essa liberdade de escolha, um pouco no sentido Foucaultiano, também acontece a partir de condições limitadas de escolha. Não são todos que têm acesso a todas as possibilidades de escolha. Então, quando a gente considera que há o desejo de exercer essa atividade de trabalho, precisamos considerar também a história familiar e as vulnerabilidades associadas àquela existência. Na escuta dessas situações de trabalho infantil, é importante que consigamos investigar quais são os significados desse trabalho na vida dessas meninas e meninos, percebendo também seu histórico familiar, de que modo esse trabalho é percebido e vivenciado. Nesse sentido, compreender que esse trabalho algumas vezes também perpassa por uma escolha não faz com que sejamos permissivos em relação a essa prática de trabalho, mas, pelo contrário, nos garante uma maior abertura de encontro com esses sujeitos, possibilitando também que consigamos produzir intervenções singularizadas e, por vezes, também mais efetivas. E essa pesquisa que a Amanda menciona também traz elementos para pensar a dificuldade que a gente tem de criar vínculos com essas meninas em situação de exploração sexual infantil. As autoras nessa pesquisa utilizam de uma escrita de um plano de fuga de uma das adolescentes que estava no serviço de proteção para discutir justamente a necessidade de uma escuta singularizada para que esse vínculo se estabeleça e que não haja mais planos de fuga dos serviços que a gente atua. E nessa temática da exploração sexual infantil, a gente precisa estar atenta para os marcadores sociais da diferença, como a Amanda já comentou antes, principalmente de gênero, onde o sexismo e o patriarcado são atravessadores muito importantes. O que é o sexismo? É então essa discriminação baseada em sexo ou gênero e que na sua maioria atinge mulheres e que pelo patriarcado acaba colocando o homem, o pai, como poderoso, como detentor de autoridade sobre a mulher. Isso também influencia na cultura do estupro, como a gente já falou antes, que faz com que o corpo da mulher seja objetificado e a naturalização da violência sexual aconteça, muitas vezes culpabilizando, inclusive,
a vítima por situações de violência sexual. E nesse caso da exploração sexual infantil, percebemos esses atravessamentos na polarização que se tem para o olhar as vítimas e os agressores, porque a mudança de termo de prostituição infanto-juvenil para exploração sexual infantil não necessariamente fez com que as políticas públicas, a nossa atuação, garantisse de fato que as crianças e adolescentes nessa situação sejam protegidas e os agressores penalizados. Ainda vemos sim um discurso estigmatizante, um discurso culpabilizante, colocando essas meninas então numa posição de subalternidade. E quando a gente fala da necessidade de escuta, é justamente para pensar, estamos conseguindo escutar como a exploração sexual infantil ou o tráfico de drogas, por exemplo, faz parte da vida dessas crianças e adolescentes? Como isso compõe essas trajetórias, essas vidas? Não estamos reduzindo toda uma complexidade de vida a apenas essa situação? Sendo as discussões sobre sexo um tabu ainda presente na nossa sociedade, quando falamos sobre a exploração sexual infantil, o que conseguimos escutar para além de um viés moralizante? O que conseguimos escutar dessas meninas e meninos que não diga respeito apenas ao exercício dessa atividade? Lembro de um relato que foi compartilhado comigo sobre uma equipe de redução de danos que fazia abordagem com trabalhadoras do sexo. Nesse encontro, elas pediram que os redutores de danos levassem elas gel. Prontamente, na próxima visita, os redutores aparecem com lubrificantes. E aí, prontamente, elas ficam indignadas e dizem que o que elas estavam pedindo era gel para o cabelo. Ninguém tinha falado em lubrificantes. Ou seja, esse exemplo nos mostra de um modo bastante evidente o quanto a nossa escuta está direcionada a determinados aspectos e não conseguimos escutar outros e que compõem também o desejo, o exercício da vida dessas pessoas. E essa temática da sexualidade, bem apontada pela Amanda, ainda é um tabu, muito embora as lutas feministas tenham incluído no rol dos direitos humanos os direitos sexuais e reprodutivos, que garantem então a educação sexual, a saúde sexual, a possibilidade de escolha sobre o seu corpo. E trabalhar nesse viés, os direitos sexuais e reprodutivos, também pode ser uma lógica de redução de danos, de trazer então a temática da gravidez, das ESTs para discussão. Mas, porém, se ficarmos apenas marcando a exploração sexual sem ouvir esse todo, se reduz as meninas, as adolescentes, as crianças a apenas essa situação na sua vida. E esse artigo que a gente fala dessa pesquisa vai justamente problematizar a ideia de vitimização, de culpabilização, para que a gente consiga então ampliar o olhar, ampliar a escuta, ouvir essas histórias, ouvir essas trajetórias de outros modos, para que então nossos atendimentos, nossos acompanhamentos, nossa prática seja muito mais singular e acolhedora com essas meninas em situação de exploração sexual. Se cairmos sempre na dualidade vitimização, culpabilização, acabaremos engessando modos de enfrentamento a essas situações de trabalho infantil. Por isso, ainda que nos seja bastante frustrante escutar histórias em que meninas desejam ocupar esses lugares, precisamos suportar essa escuta no sentido de também poder construir com essas meninas, com esses meninos, com a rede de atendimento que olha para esses sujeitos, também com suas famílias, possibilidades, estratégias de redução de danos, de superação dessa realidade. Ou seja, conseguirmos escutar os diversos sentidos atribuídos a esse trabalho por esses sujeitos também fazem com que a gente consiga construir, enquanto equipes, sempre no coletivo, intervenções que sejam mais singulares e, portanto, mais eficazes para essas realidades.
esperamos então que esses pontos trazidos por nós nessa videoaula ajudem a complexificar o olhar sobre o trabalho infantil em contexto de tráfico de drogas e sobre a exploração sexual infantil. Nossa intenção aqui foi poder dar visibilidade a aspectos importantes que tangenciam a essa temática. No entanto, não tivemos como objetivo pensar os modos de enfrentamento a esses trabalhos, ainda que a complexificação desse olhar nos instrumentalize para futuras ações. Aspectos no que tange ao enfrentamento a essas situações de piores formas de trabalho infantil serão trabalhados em vídeos posteriores. Assim, encerramos esse vídeo. Deixamos aqui na descrição os links dos textos, das pesquisas que sugerimos ao longo da nossa fala e aguardamos vocês, então, para assistir o nosso próximo vídeo. Agradecemos por terem nos acompanhado hoje e nos vemos na próxima. Obrigada!